Cacete, mais um dia de bosta. Por que eu não posso dormir por um ano direto? Cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem gosto desse trabalho, muito menos das pessoas. Ótimo, mais um dia de bosta chegando ao fim. E amanhã tem mais. Oba! Pois é, às vezes eu tenho a impressão de que a vida é uma experiência na qual, à medida em que você avança, ela começa a perder cada vez mais o sentido, sabe? Por exemplo, durante a infância o mundo é um ambiente acolhedor, divertido e repleto de potencial para ser explorado. Só que à medida que você cresce e amadurece, esse mesmo mundo, uma vez onírico, se torna frio, solitário e você inevitavelmente passa a se questionar. Mas que porra que eu tô fazendo aqui? Bom, se você também se sente assim, puxa uma cadeira e seja bem-vindo ou bem-vinda. Esse é o sentimento de completa desconexão com a vida. E eu sei que não é nem um pouco fácil explicar ou colocar em palavras esse vazio existencial. Na verdade, pra mim, essa sensação é exatamente igual a de uma festa fantasia, sabe? Porque você olha ao redor e tem um monte de personagens de universos completamente diferentes, todo mundo dançando animado num caos total e nada faz o menor sentido. A única diferença é que você nem sempre tem a oportunidade de escolher o seu papel. Por exemplo, alguns têm a sorte de serem protagonistas e aí podem interpretar alguém maneiro, tipo o Homem de Ferro. Já outros têm que se contentar em ser o Gavião Arqueiro. Enfim, o fato é que essa desconexão com o mundo faz com que você se sinta desconectado até de você mesmo. E é aquela história, né? Daí pra frente é só pra trás. Ah, sim, e a razão pela qual a gente tá batendo esse papo, que parece um pouco depressivo, mas na verdade não é não, é porque recentemente eu reassisti o filme Mary e Max, Uma Amizade Diferente. Cara, essa obra é uma animação baseada em fatos reais que conta a história de uma jovem australiana chamada Mary e um senhor americano chamado Max que desenvolvem uma amizade. Eu sei, essa parte o próprio título já tinha explicado. Mas enfim, a parte que realmente interessa é que essas duas pessoas vindas de realidades tão diferentes se sentem tão parecidas por dentro. Nenhuma delas se sente pertencente ao mundo em que estão inseridas. E esse filme fez com que de alguma forma eu enxergasse a minha própria desconexão com a vida e eu comecei a perceber que o vazio existencial pode ser visto de uma forma poética. Quanta ironia, não é mesmo? Pois é, porque as pessoas podem olhar pra você que se sente assim e pensar: nossa, que belo estado esse em que você se encontra. Sinta-se feliz, pois isso significa que você é uma pessoa profunda, sensível e reflexiva. Você provavelmente analisa questões como quem e o que somos todos nós, para onde vamos. Tá bom, vai, até que seria legal poder tirar essa onda, mas na verdade o vazio existencial é muito mais parecido com um poço do que qualquer outra coisa. Pois é como se você tivesse um poço sem fundo dentro de você e a única coisa que você se pergunta é: mas que porra que eu tô fazendo aqui? Ei, tem alguém aí? Me ajuda, por favor, alguém me tira daqui! E por incrível que pareça, esse espaço interno que o vazio existencial nos oferece é incômodo. Já percebeu isso? É tipo quando você dorme em uma cama de casal sozinho. Você tem todo o espaço do mundo, mas continua espremido no canto. Ou quando na época da escola a professora de redação te pedia para fazer um texto com tema livre e você não conseguia decidir sobre o que escrever. Nada disso faz sentido, entende? Ou seja, é importante perceber que da mesma forma que a gente questiona o vazio existencial, ele nos questiona de volta. Porque ele basicamente vira e diz: e agora, meu irmão, o que você vai fazer com todo esse espaço? E olha, posso te contar uma coisa? Essa pergunta é capaz de nos levar à loucura. Enfim, lembra que a gente falou que se sentir desconectado do mundo é como estar numa festa fantasia? Pois é, e cara, eu acabei percebendo que o vazio existencial é a única saída do caos. Tá bom, vai, vamos combinar que eu me precipitei um pouquinho. Eu simplesmente larguei a bomba e saí correndo como se eu tivesse encontrado a resposta para a pergunta de $1 milhão. Mas deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. A gente vem ao mundo completamente pelado, certo? Tanto no sentido literal quanto no sentido comportamental. Ou seja, nesse estágio inicial, a gente não tem
sem nenhum pré-julgamento ou imagem sobre o mundo que nos cerca. Só que à medida que a gente cresce, nós vamos ficando mais malandros e percebendo que, por exemplo, às vezes se a gente chorar, tem grandes chances da gente conseguir aquele brinquedo que a mamãe disse que não nos daria. Esse é o momento em que a gente começa a vestir a fantasia. E com o passar do tempo, a gente começa a acreditar que para nos sentir bem, nós precisamos da aprovação de outras pessoas, que mentir para nós mesmos não faz tão mal assim, enfim. Eu acho que o resto da história você conhece bem, né? É só ladeira abaixo. O fato é que na maioria das vezes, quando você se dá conta disso, já é tarde demais, porque você tá com uma fantasia com a qual você não se identifica, representando um papel que você nunca quis e participando de uma festa fantasia que não faz o menor sentido. Ou seja, sem perceber, você restringiu e espremeu a sua existência a essa vida que você tá levando agora e que te deixa tão insatisfeito e frustrado. Mas aí, senhoras e senhores, nesse momento surge o vazio existencial como uma saída para todo esse caos e ele te faz o seguinte convite. E aí, meu camarada, será que você não tá cansado de ficar passando calor nessa fantasia apertada e ridícula? Por que você não aproveita todo esse espaço que existe dentro de você para ser quem você quiser? E nós olhamos pro vazio e respondemos, não, obrigado. Quanta falta de educação, né? Pois é, eu sei, às vezes a solução tá na nossa cara, mas a gente teima em olhar pro outro lado. E assim, o que eu tenho percebido é que nós passamos tanto tempo identificados com a fantasia de, sei lá, Homer Simpson ou dos Vingadores, que a gente sufoca a parte mais espontânea de quem nós realmente somos. E numa boa, não precisa de muito pra saber que se você fizer isso, uma hora ou outra vai dar merda. E sabe o que é mais interessante? Esse sentimento não significa que você está desconectado do mundo, mas sim que você está desconectado de si mesmo. É como se a gente tivesse desaprendido a ser livre, e aí quando o vazio existencial nos coloca frente a frente com o espaço, a gente se assusta. Ou seja, o medo de descobrir o que existe em nós é tão grande que a gente prefere se apegar a uma fantasia e seguir dançando sem vontade numa festa sem sentido. Afinal de contas, a gente pensa, não é isso que tá todo mundo fazendo também? Então, como sair desse dilema? Como atribuir significado à nossa vida? Como verdadeiramente viver? Bom, eu sinceramente não sei se eu tenho a resposta para essas perguntas, mas ao que tudo indica, o Albert Camus tem uma sugestão simples e eficaz. E cá entre nós, a essa altura do campeonato, encarando o abismo interior, vale tudo, né? Então dá só uma olhada no que o escritor disse. Saia para caminhar. Não precisa ser um passeio romântico pelo parque. Não precisa ser uma caminhada durante a qual você terá múltiplas epifanias e descobrirá significados que nenhum outro cérebro teve a capacidade de encontrar. Não tenha medo de gastar tempo de qualidade consigo mesmo. Isso não o fará antissocial ou te levará a rejeitar o resto do mundo. Mas você precisa respirar e você precisa ser. E assim, nesse caso nós podemos enxergar o ato de caminhar de duas maneiras diferentes. A primeira é no sentido literal, ou seja, sai da toca, vai bater perna por aí, observar as modas e pegar um solzinho nesse rosto. E a segunda no sentido metafórico, ou seja, essa caminhada pode representar a necessidade de um passeio interno, de um marchar em direção ao seu vazio existencial, de um enfrentamento do espaço que existe em você. É isso que vai te trazer o alívio e o respiro a que Camus se referiu. Você precisa ser. Ah, e claro, se você conseguir juntar a caminhada literal com a metafórica, aí você tem o melhor dos dois mundos. Enfim, o fato é que por mais difícil e doloroso que seja de perceber e aceitar isso, não é evitando o vazio existencial ou fingindo que você tá bem que esse sentimento vai passar. Aliás, sabe o que eu acabei de perceber? Talvez a solução para a desconexão com o mundo, se é que existe alguma, pode ser encontrada no movimento das ondas do mar. Nesse movimento de partir em direção ao litoral, invadir a areia, entrar em contato com o externo e depois retroceder. Ou seja, se reconectar consigo mesmo, entende? Só que o problema é que a gente quer ficar na areia o tempo todo, a gente quer ser onda que só quebra. E cara, não tem como isso dar certo, né? Tá, mas onde é que eu quero chegar com isso mesmo? Sei lá, enfim, na verdade eu acho que você precisa aprender a usar o vazio existencial como um lembrete de que tá na hora de você se recolher um pouco, tá na hora da onda voltar ao oceano, tá na hora de tirar a fantasia. E é justamente isso que vai te dar fôlego suficiente pra voltar ao mundo e fazer o que tem que ser
ser feito. Enfim, como eu já tô começando a me perder nas minhas ideias, eu deixo aqui duas recomendações pra você. A primeira é: assista ao filme Mary Max. A segunda é uma frase do escritor Jack Kerouac que talvez te ajude a enfrentar o vazio existencial. Escute o silêncio dentro da ilusão do mundo e você lembrará a lição que você esqueceu.